Diz assim a palavra de Deus: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e fez com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Versículos muito especiais, meus irmãos. Realmente versículos que realmente devem tocar as nossas vidas. Mas eu faço uma pergunta que parece estranha para nós que somos protestantes, mas que isso foi algo muito comum na Idade Média. Quanto custa a sua salvação? Quanto custa a sua salvação? Quando nós falamos ali de Idade Média, nós falamos de algo que era muito comum, que existe até hoje, que é as chamadas indulgências. E essas indulgências, elas realmente eram remissão, ou seja, pagamento de pecados por meio de um pagamento financeiro. Então, se eu fiz um determinado pecado, e esse pecado então mexia comigo, eu me doía com ele, aquilo ficava remoendo a minha mente, então eu procurava um sacerdote, alguém autorizado, né, pela igreja romanista, e lá você então procurava saber, calculava, existiam contadores espirituais que eles calculavam, você tem tantos anos, provavelmente daqui a tantos anos você vai morrer, o pecado que você está falando, ele custa mais ou menos tanto, juntando com outros pecados, o valor para você conseguir indulgência completa dos seus pecados é tanto. E aí a pessoa, ela doava terras, a pessoa entregava dinheiro mesmo. Inclusive, nesta época, né, mais ou menos no século 15, 16, 17, a Igreja Católica ela ficou muito rica, porque ela angariou muitas terras, vindo de pessoas que queriam comprar a sua salvação. Pessoas realmente que temiam o inferno. Então elas não queriam passar pelo inferno, elas não queriam passar pelo purgatório, elas queriam ir direto para o céu. Então, isso era algo comum. Inclusive, este rapaz aí, é o Johann Tetzel, ou João Tetzel. E ele vendia indulgências ali na época da Reforma Protestante. Inclusive, ele ficou muito famoso. Até já mostrei uma frase dele, né, que diz assim: quando o dinheiro cair na caixinha, o céu estará recebendo a sua alminha. E é algo realmente absurdo. Mas era isso que era feito naquela época. Era uma rima aí, né? Era uma espécie de um jingle que ele fazia para vender, né, as indulgências. Isso deu muito certo. De maneira popular, isso foi uma estratégia fabulosa. Porque as pessoas queriam conquistar a sua salvação pelo seu esforço, pelas suas obras. Elas compravam. E quando você compra, você tem direito. E é isso que está por trás da venda de indulgências. Você tem direito
pela sua salvação, porque você comprou. Porque você deu, né? Você deu recursos para isso, então você merece, porque você se esforçou. Porque você então angariou os recursos necessários para garantir a sua salvação. E aí, isso gera um grande problema ali na Idade Média e que se mantém até hoje, simplesmente por algo que é muito interessante: a falta do conhecimento do que é a graça de Deus. Paulo, ele vai explicar nesse texto que nós lemos aqui de Efésios, vai explicar um conceito único que somente nós, crentes, protestantes, evangélicos, temos entendimento. Que é o conhecimento de que somente a salvação é somente um presente de Deus, um presente imerecido, vem somente por Deus. Então é um presente imerecido dado por Deus. Esse conceito nenhuma outra religião no mundo aceita. Nenhum outro grupo religioso aceita que a salvação, ela vem única e exclusivamente por Deus. E aí, essa é a diferença da reforma protestante. Não quer dizer que foi a reforma protestante que inventou isso, não. Lembra que o conceito da reforma é voltar à forma. Esse ensino foi dito por Paulo, porque foi dito por Jesus, porque foi dito pelos profetas no Antigo Testamento. Então esse é um conceito muito claro nas Escrituras, mas que o nosso coração ele não aceita. Que as religiões eles não aceitam, porque acredita-se que tudo nós precisamos ter merecimento. Mas os crentes protestantes acreditam e jogam todo o peso da salvação, toda a glória da salvação para o Senhor. Então, baseado nisso, nós vamos hoje observar o pilar somente pela graça de Deus. Somente pela graça, sola gratia, no latim. E um primeiro aspecto que é importante nós frisarmos inicialmente, é que a graça, essa graça de Deus, ela traz vida espiritual. Ela injeta vida no coração humano morto pelo pecado. E diz assim então, o versículo número 1 de Efésios 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vamos começar pela segunda parte desta frase, deste versículo. Quando vocês estavam mortos. Lembra que isso é uma ilustração. Paulo aqui está fazendo uma ilustração. Ele está dizendo exatamente a situação que nós estamos no pecado. Então ele usa a ideia da sepultura. Mas que isso na prática é o que acontece, espiritualmente falando. Estávamos mortos. E a ideia de ser morto é que o morto ele não reage. O morto, ele não tem mais faculdades, ele não consegue mais discernir, ele não tem mais possibilidade de reagir. Ele está morto. Imagine uma seguinte situação. Estávamos todos lá presentes na morte de Lázaro. Estávamos lá no velório de Lázaro. Lázaro da Bíblia, amigo de Jesus. Estávamos lá e imagina todos nós juntos dizendo: levanta-te, Lázaro. Todo mundo junto. Aí junta mais gente, junta mais judeus, mais pessoas e diz: levanta-te, Lázaro. Podia juntar uma multidão, um estádio inteiro e diz: levanta-te, Lázaro. O que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque nós não temos poder. Não adianta nós querermos muito. Não adianta nós tentarmos. Porque quando alguém está morto, infelizmente, não tem mais sentido tentar alguma coisa com ele. Porque as suas faculdades se foram.
Deus chamou. Mas, agora trazendo para a ideia de Paulo aqui, falando sobre morte espiritual. Se você é um morto, você não reage mais. Você não consegue mais ter forças para fazer mais nada, porque você está morto espiritualmente. Você pode tentar a sua salvação, mas não vai conseguir. As religiões aí, os grupos religiosos tentam vender esta ideia, mas não tem sentido. Porque não adianta a gente gritar, a gente tentar, porque estamos corrompidos, estamos mortos. E o morto não reage. Mas, voltamos aqui para a primeira parte do versículo. E diz que Ele lhes deu vida, se Ele é Deus. Deus implanta vida no coração pecador. Deus, Ele, por meio da sua palavra, consegue ressuscitar mortos. Então, naquela situação, uma multidão, imagina, tentando chamar Lázaro do túmulo. Lá no velório de Lázaro, ninguém ia conseguir. Mas bastou Jesus, com uma frase, e disse: levanta-te, Lázaro. E Lázaro levantou. É da mesma forma com o nosso coração. Todos nós já nascemos no pecado. E já nascemos mortos espiritualmente. Mas quando nós, então, ganhamos estas palavras de Deus, quando Deus fala conosco, mesmo mortos, Deus tem o poder de trazer os mortos à vida. Então, Ele nos dá vida. Essa vida vem dEle, é graça dEle. Não por mérito humano. Como é que um morto tem mérito? Não tem mérito, ele está morto. Mas, por isso que Jesus e os apóstolos e aqueles que conseguiram ressuscitar pessoas na Bíblia, eles tiveram ali um mérito, porque receberam um dom de Deus para fazer aquilo. Então, Deus é o único que tem este poder, um poder espiritual para ressuscitar os mortos em pecado. E aí ele continua, versículo 2: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E agora ele está falando com a igreja de Éfeso, ele está falando para uma igreja, e ele está dizendo: olha, vocês, igreja, vocês estavam mortos. Vocês estavam andando como os mortos deste mundo, que reagem aos seus prazeres, aos seus desejos, mas não reagem à palavra de Deus, estão mortos. Mas vocês também, ele está dizendo, vocês, igreja, vocês também estavam mortos. Nós estávamos mortos. Vivíamos segundo o curso deste mundo. E o curso desse mundo é exatamente como a ideia de um rio. E o rio é levado. Quando você está dentro do meio de um rio e uma correnteza forte, você não consegue, mesmo que você seja um exímio nadador, você não consegue fugir daquilo, porque o rio é caudaloso, ele lhe leva. Então é o curso deste mundo. E fala do príncipe da potestade do ar, ou seja, é Satanás. É Satanás que controla este mundo, então ele controla os mortos, espiritualmente falando. Estão sob o efeito de Satanás. Mas além disso, também fala do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito moribundo, o espírito das trevas. Então todo aquele que não é convertido ao Senhor, espiritualmente, você não vai perceber disso, você não vai conseguir entender isso, mas Deus sabe, os que estão vivos e os que estão mortos, espiritualmente falando. Então, todos nós éramos assim. Mas é tão interessante que todas essas palavras, todos esses verbos, principalmente o do começo aqui, nos quais vocês andaram, estão no passado, ou seja, a igreja agora vive uma nova vida. Vivemos um novo viver, somos renovos de Cristo.
Então isso é a maravilha, né, da graça de Deus, que ela traz vida a nós que éramos também rebeldes. Não tem nada de especial em nós rebeldes. Paulo está colocando aqui que toda a igreja, de todo mundo, de todas as épocas, era desse jeito. Segundo o curso deste mundo. Viviam segundo aquilo que era prazer para Satanás. Viviam segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, gostavam das trevas. Todos nós gostávamos disso. Todas as igrejas de todas as épocas, todos os ex-convertidos, aqueles que eram convertidos, antes de estarem convertidos, eram desta forma. E aí ele complementa, versículo 3. Entre eles também, nós todos andamos no passado, ou seja, fizemos essas coisas no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E eu acho muito interessante quando ele fala, e éramos por natureza filhos da ira, porque era a nossa natureza. Você muda a sua natureza, não adianta. Imagina, você pega um passarinho ele tem aquelas características, ele vai voar, porque a natureza dele é fazer isso. Mas não adianta, a gente pode subir num prédio de 20 andares e tentar voar, a gente não consegue. Por quê? Não é da nossa natureza. Nossa natureza é diferente. Ela segue um outro padrão. Então, a natureza do descrente é uma natureza que está definida para a ira, ou seja, para o dia da ira. Mas todos nós estávamos nesse mesmo sentido, nesse mesmo destino, mas aconteceu algo nas nossas vidas. Aqueles que entendem e amam o Senhor Jesus Cristo, aconteceu algo. Apareceu, é como uma pedra no caminho e mudou a sua rota. E você foi obrigado a seguir um novo curso. E aí, ganhamos uma nova natureza. E isso é muito especial, meus irmãos. Porque essa nova natureza, essa pedra, na verdade, é Cristo. E quando nós nos deparamos com Cristo, e Cristo fala ao nosso coração, agora revive, nós revivemos. Nós ganhamos uma nova natureza, agora nós estamos na presença de Deus, não mais filhos da ira, mas agora colocados na presença de Deus. É o que vamos ver daqui para frente. Somos colocados por causa da graça de Deus na presença de Deus. Então o que o apóstolo Paulo nos diz é exatamente isso. Ele mostra a terrível situação humana e como apenas Deus pode revertê-la. Este exemplo de Paulo, o exemplo da morte, é um exemplo muito claro de que não há nada que nós possamos fazer. Seguimos esse mundo, mas se Deus não aparecer e dizer, revive, você não revive. Então isso aqui é algo realmente muito marcante, deve ser muito marcante ao nosso coração. Agora, pegando essa ideia, vamos ali para a Reforma Protestante. E a importância da reforma para nós é exatamente porque essa ideia de que você iria conquistar a sua salvação, virou uma heresia muito perigosa na igreja. Justamente porque Lutero logo se converte, ele começa a ver esse comércio da fé em relação aos habitantes da sua cidade, os habitantes ali da Alemanha. E estes que começavam a comprar essas indulgências, começavam a comprar exatamente esses favores espirituais, essas cartas de perdão. Esses começavam então a não se preocupar mais com a sua espiritualidade. Por quê? Você já garantiu, você já comprou, você agora tem mérito. Se você tem mérito, agora é só esperar para quando chegar o dia da sua morte, você agora contemplar a sua salvação que você garantiu com o seu dinheiro, com o seu esforço. Então, isso aqui é algo realmente muito terrível, e era o que era feito, infelizmente, eu falo aqui com realmente muito pesar, que infelizmente era feito na Idade Média. E aí, Lutero sabia que essa heresia estavam colocando as pessoas no inferno. Estavam colocando as pessoas
distantes da vontade de Deus, distantes daquilo que Deus havia planejado, né, e para a salvação, e a salvação como um dom, como um presente, não como uma barganha. Infelizmente, era isso que acontecia. Mas podemos também dizer que a graça, ela garante a vida eterna. Que a graça de Deus, ela traz justamente esse selo, um selo espiritual que nos coloca na vida eterna. Observando agora o versículo 4, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Falamos hoje de misericórdia, hoje pela manhã. Vimos que a misericórdia é para miseráveis, que não têm nada a oferecer para Deus. Miseráveis, mendigos espirituais. E Deus então estende a sua mão, estende o seu favor. E por causa disso, nós viramos ricos. Né? Então, a riqueza de Deus nos torna ricos. Mas ainda complementa. Mas isso não é feito por causa do mérito humano, mas isso é por causa do amor de Deus. Um amor incompreensível, um amor que não pode ser entendido, um amor que está muito além da capacidade humana. Por isso que é tão difícil de conciliar essa questão da soberania de Deus, da responsabilidade humana, porque tudo isso foge da nossa compreensão, porque o amor de Deus realmente é muito especial. Realmente é gigantesco, realmente mexe com toda a estrutura da nossa forma de pensar. Mas foi por causa deste grande amor que nos amou. Por isso que temos esta graça, justamente por causa da misericórdia e por causa do amor de Deus. E aí fala os versículos 5 e 6. E diz assim: E estando nós mortos em nossas transgressões, Paulo quer enfatizar isso. Tem gente que acha que isso não é importante no texto, mas é muito importante. Porque Paulo enfatiza isso várias vezes. E ele vai dizer: estando nós mortos em nossas transgressões, em nossos atos de maldade, né? Nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estando nós mortos em nossas transgressões, então nós ainda sendo rebeldes contra Deus, e isso aqui temos que frisar, foi exatamente no momento nós éramos rebeldes contra Deus, nós agindo em rebeldia, mas Cristo vem, e Ele diz assim: no sacrifício de Cristo, deu vida juntamente com Ele para aqueles que Ele amou. Então o amor de Deus, que não é somente para Cristo, mas através do sacrifício de Cristo, este amor passa para aqueles que foram então escolhidos por Deus para receberem esse amor. E por isso que fala que pela graça vocês são salvos. Isso aqui é uma verdade. Tem gente que não aceita isso, pode martelar no coração, mas não aceita. Mas isso é uma verdade bíblica. Não tem como você argumentar outra coisa nesse texto. Você pode pegar até outro texto, fazer qualquer outra coisa, mas você não consegue rebater esse texto. Já conversei com adventistas que acham que esse texto aqui não está falando de salvação por meio da graça, somente pela graça, unicamente pela graça. Alguns arminianos, mas eles não conseguem dar uma resposta lógica para isso aqui. Não conseguem. Mas é exatamente o que o texto está nos dizendo. Que não tem outra forma de você pensar. Foi na nossa rebeldia, vem o amor de Deus, e o amor de Deus nos transforma. E nos faz reconhecer este amor. Então, a graça nos faz salvos. É somente esta graça. Aqui é muito impactante. Estes versos aqui são muito importantes, não somente para Martinho Lutero, mas também para João Calvino. João Calvino fez muitas teses em cima desses textos de Efésios. E ele depois complementa. E juntamente com ele nos ressuscitou.
e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E olha, o que é que a graça faz? Quando então recebemos o amor de Cristo, por meio de Cristo, Deus então nos salva, olha o que acontece. Juntamente com ele, ou seja, juntamente com Jesus, nos ressuscitou. Agora me explica, alguém que supostamente é de uma outra linha, defende uma outra linha, como é que alguém é ressuscitado? E aí há um grupo aí que é adepto de você perder sua salvação. Como é que você um dia é ressuscitado? Aí se você depois pecar, acontecer alguma coisa, você depois deixou de ser ressuscitado. Como é que faz isso? Isso é estranho. Isso é complicado. Se você for ressuscitado, é ressuscitado para frente, para a eternidade, pela vida por vir. Então, com Cristo, nós somos ressuscitados. Lembra que eu falei de manhã? Já e ainda não. Já garantimos a ressurreição por causa da ressurreição de Cristo. Já fomos então firmados nesta aliança, estamos dentro dessa ressurreição. Mas ainda teremos corpos glorificados. E ainda vai se completar a nossa ressurreição também. Porém, a salvação de Cristo é a garantia. Só acontece uma vez, porque Paulo não está dizendo que aqui acontece, depois para, acontece, depois para. Não, acontece uma vez. Se alguém, de fato, é verdadeiramente salvo, é salvo para a vida inteira. Pode ser que alguém seja um falso salvo, dentro da igreja, na comunhão da igreja, mas seja um joio. Pode ser. Por isso que nós temos muito cuidado para colocar pessoas na igreja. Pelo menos temos aqui esse costume na igreja, de ser qualquer pessoa. Nós tentamos fazer um discipulado, entender, para saber se aquela pessoa de fato ela é crente. Mas mesmo assim é possível que tenha joio no meio do nosso grupo. Se tinha joio até entre os discípulos de Jesus, entre os apóstolos, tinha lá, né, Judas. Então, imagina a nossa igreja, que não temos o poder da forma como Jesus tinha, né? Então, mas a graça tanto nos dá garantia da ressurreição, uma garantia que vai acontecer, quanto nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, vamos aqui só recapitular. Nós éramos mortos nas nossas transgressões. Mas Cristo aparece e diz, acontece algo nas nossas vidas, a palavra de Deus começa a fazer sentido no nosso coração, e aí Cristo vem e diz, levanta-te dos mortos. E quando isso acontece, só acontece uma vez, não acontece, vive acontecendo, indo e voltando, não, acontece só uma vez. Ele nos dá uma vida. Ele, por causa deste amor, Deus não nos ama agora e depois deixa de nos amar, não existe isso, é um amor para a eternidade. Ele faz com que esse amor persevere, que nós perseveremos nesta fé. Mas ele vai concluindo e vai dizendo que esta graça que salva, que garante a sua salvação, ela também garante a sua ressurreição e garante a sua glorificação eterna. Ele já garantiu, é um selo. Não tem como voltar mais atrás. Então, isso é muito claro, meus irmãos. A graça faz isso nas nossas vidas. E vem então o versículo 7. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, ou seja, lá no futuro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, quando se concretizar todas as coisas, este mundo, ele findar da forma como nós conhecemos, começar agora o reino de Deus, nós habitando agora com Cristo, nós vamos ver exatamente a realização deste plano de Deus. A graça de Deus sendo efetivada, executada nas nossas vidas. Então é esta graça que nos coloca, nos garante, realmente nos traz para junto dele. Por isso que nós
somos extremamente cautelosos quando nós falamos deste assunto. Porque muita gente às vezes confunde, mas esse assunto para nós é realmente muito especial, é muito precioso. Porque é o resultado da cruz de Cristo. É o resultado do amor de Cristo. Então Paulo, ele mostra que a vida eterna, ela não é alcançada por força própria, é graça. E é justamente pela essa graça que advém do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não tem mérito, não tem força própria, não tem esforço pessoal. Ela é dada. Então, trazendo isso para os dias da Reforma, Lutero, então, sabedor do que estava acontecendo ali nos seus dias, ele vai escrever 95 teses. 95 teses que em forma de embate acadêmico, ou seja, isso era muito comum naqueles dias, um debate escolástico, ou seja, pessoas que tinham posições diferentes, iriam então expressar as suas posições. E Lutero então, ele vai expressar as suas posições em relação às indulgências. E ele escreve essas 95 teses aí contra as indulgências. Interessante o dia que ele coloca. Ele coloca no dia 31 de outubro. O dia 31 de outubro é um dia antes, né, de 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Então, o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E lá na Catedral de Wittenberg, onde ele martelou as 95 teses, naquela igreja, ela tinha vários relíquias de santos. Ela dizia, aqui tem um pedacinho da cruz de Cristo, tinha lá. Aqui tem um pedacinho, do osso aqui do santo tal. Aqui tem um pedaço aqui do dedo de Pedro. Enfim, tinha um bocado dessas relíquias dentro daquela igreja. E ele propositalmente colocou um dia antes do dia de Todos os Santos, onde as pessoas iam lá, no dia de Todos os Santos, pegar, se ajoelhar naquelas relíquias, pedir por salvação. Isso também fazia parte das indulgências. Mas Lutero, de maneira proposital, ele fez isso para chamar a atenção que essas coisas, de fato, não tinham sentido algum. O que é que adiantava você se ajoelhar diante do dedo de Pedro? O dedo de Pedro ressuscita mortos? O pobre, coitado, está lá só o dedo, né? Não tinha como sair daquela situação. Se ele não tinha condições, como é que ele vai ter alguma força? Essas relíquias teriam alguma força para tirar alguém do purgatório, alguém dos mortos? Não. Então, nessas 95 teses, especialmente lá na tese do 30 para 40, ele reforça os argumentos da graça de Deus, que é somente pela graça que alguém consegue a salvação. E isso, talvez para a gente não seja nenhuma novidade, porque a gente já viu esses textos mais de uma vez, mas naqueles dias, para aquele povo que não tinha acesso à palavra de Deus, para aquele povo que só tinha ali os sacerdotes para terem qualquer instrução, eles agora estavam escutando algo revolucionário, que você não precisava comprar a sua salvação, que você não precisava entregar o seu dinheiro, suas forças, sua atenção para uma igreja humana, que naquele momento era uma seita, e continua sendo uma seita. O ato de Lutero, ele foi chocante. E ele fez propositalmente para ser chocante, para mostrar o erro daquela geração. Lutero não queria deixar de ser católico, nesse sentido, de ser um religioso. Mas ele queria transformar esta mentalidade errada. Porém, ele sabia que seria perigoso. Mas ele se colocou nessa situação, independente se ele ia morrer ou não, ele sabia que
isso era o certo a ser feito. Então, ele ali coloca as 95 teses, no dia 31 de outubro, na porta da Catedral de Wittenberg. E a partir daquele momento, explode a Reforma Protestante. Mas um terceiro e último ponto que eu quero trazer para os irmãos, baseado no nosso texto de Efésios 2, é que a graça é um presente de Deus. Se nós formos dar um sinônimo para a graça de Deus, é exatamente um presente de salvação vinda de Deus. Esse presente que vem do nosso Senhor. Vamos entender isso nos versículos finais. Versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu não sei como é que pode ficar mais claro do que isso. Porque pela graça vocês são salvos, ou seja, a graça que define a sua salvação, mediante unicamente a fé em Deus, a confiança em Deus. E fala que até esta confiança, até esta fé, não vem de nós mesmos, é dom de Deus. O que é um dom? Um dom é um presente espiritual. Fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, 13, fala dos dons espirituais. E um dos maiores dons é exatamente o dom da fé. É um dom sobrenatural. Nós somos uma igreja que não acreditamos muito em dons, que continua toda aquela lista de dons, nós não acreditamos nisso. Mas um dom, um dos maiores dons, ele ainda permanece. E é por causa da permanência do dom da fé que nós hoje estamos aqui falando de Cristo. Então é um presente que vem de Deus. Não vem do nosso esforço, não vem da nossa busca pessoal, não vem da nossa inteligência, não vem da nossa capacidade. É presente de Deus. Um presente que a gente não merece. E ele ainda reforça. Se ficou qualquer dúvida, ele vem e reforça no versículo 9. Não de obras. Não é pelo seu esforço. Não é por qualquer ato que você tenha feito ou deixado de fazer. E isso aqui é tão impactante, porque até hoje a Igreja Católica Romana não conseguiu rebater Lutero. Porque o que Lutero falou foi o que Paulo falou aqui. A salvação não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras. E por que não vem de obras? É exatamente para que nós não nos orgulhemos da nossa salvação. Não, eu sou salvo porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, porque naquele dia tal eu me converti ao Senhor. Qual a lógica disso? Católicos, inclusive um católico que eu gosto muito, mas esse é um ponto que eu discordo dele, Tomás de Aquino, que tem um pensamento político e filosófico muito interessante, mas ele escorrega nesse ponto aqui. Porque ele acredita que a nossa mente, de alguma maneira, a nossa vontade não foi corrompida. Mas eu digo uma coisa, o aspecto principal da nossa espiritualidade também é a nossa vontade. Como é que você corrompe a espiritualidade e não corrompe a vontade? Porque eu digo uma coisa, se a fé não atingiu a sua vida, com certeza você se agrada, ou pelo menos você não sente peso nenhum em pecar. Você não sente peso nenhum. Você faz é gostar de pecar. Você acha é bom, porque você está se agradando. Porque você está dando prazer à sua carne. Mas mesmo que você peque, mas aquele pecado, ele vem e começa a
martelar na sua mente, você começa a ficar realmente pesado com aqueles pensamentos, é porque alguma coisa aconteceu na sua vida, porque justamente o Espírito Santo está agindo na sua vida, ou já agiu na sua vida, e por isso ele está dizendo, olha, o que você está fazendo é errado. Então, a nossa mente foi corrompida, a nossa vontade, e nós não acreditamos em São Tomás de Aquino. Nessa área não, porque São Tomás de Aquino, ele acredita nisso, que a sua vontade não foi corrompida. Mas não. Lutero, João Calvino e os reformadores em geral defendem isso. Não vem de obras, mas vem de Deus. É um presente imerecido dado por Deus. É a graça divina do nosso Senhor. E aí ele fecha nesse último versículo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual de antemão preparou para que andássemos nelas. Interessante, somos feitura dele, ou seja, fomos fabricados, fomos feitos por Deus. E é interessante isso, criados em Jesus Cristo. Por que isso devemos também destacar bastante? Lembra que Paulo já falou que nós tínhamos uma natureza destinada à ira. A natureza pecaminosa, a natureza que vai para a ira. Mas aqui ele está dizendo, houve uma recriação. Criados em Cristo Jesus, ou seja, houve um novo nascimento, houve uma regeneração, um novo nascimento aqui, ou seja, uma nova criatura. E por meio disso, nós agora fomos criados para boas obras. Então, essa nova criação agora, ela não deseja o pecado. Ela pode até ser influenciada para pecar, mas ela não gosta intrinsecamente do pecado. Ela agora gosta de fazer boas obras. Boas obras não para a salvação, mas boas obras para agradar a Cristo, para agradar a nossa nova natureza que foi feita justamente por causa do sacrifício de Cristo. E fala que tudo isso vem de um projeto. Deus planejou, Deus arquitetou toda esta salvação, preparou para que tudo isso acontecesse. Essa salvação, ela realmente viesse nas nossas vidas. Então é muito forte. Se é um presente, não tem como eu comprar. Se é um presente, não tem como eu tentar barganhar. Nossa salvação foi feita exclusivamente pela graça de Deus. E aí Paulo, ele reafirma que a salvação é um dom miraculoso, dado unicamente pelo Senhor. E aí, trazendo para os dias da Reforma, o que Lutero fez com as 95 teses, praticamente no dia lá mais importante para o católico de reverenciar, né, as relíquias ali, aqueles objetos ali que não tinham valor nenhum para a salvação, mas colocou estrategicamente ali. Isso ocasionou uma fratura exposta no catolicismo medieval. Essas 95 teses atingiram realmente com muita ferocidade, né, o catolicismo, pois a gente já viu algumas vezes que isso minou a galinha de ovos de ouro da Igreja Católica e começou a acender um debate. Foi a partir deste momento, foi a partir deste evento que começou a se debater salvação. Começou-se a falar sobre a sua salvação, a justiça de Deus, ela é individual. Ela é dada por Deus, não comprada. Ela é dada por Deus. Nenhuma igreja, nem mesmo o Papa,
tem poder de dar salvação a ninguém. Porque ninguém tem o poder de tirar mortos das trevas. Ninguém. Só Jesus. Então, a reforma protestante e todos os solas que nós estamos falando aqui, sola fide, sola gratis, sola escritura, tudo que nós temos falado aqui é tudo a respeito da salvação. Então nós temos que pensar na nossa salvação desta forma aqui. Ela é unicamente um presente de Deus. E aí algo que é muito interessante. Muitos viam Martinho Lutero como um herdeiro espiritual de Jan Hus. Hus, ali no dialeto alemão, queria dizer ganso. E Jan Hus, ele foi um pré-reformador. Ele tentou fazer o que Lutero fez. Mas sabe o que aconteceu com ele? Foi queimado na fogueira pela Inquisição Católica em 1415. Só que em 100 anos depois, 1515, Lutero se converte. E em 1517, ele aplica lá as 95 teses. Mas, olha o que Jan Hus disse na fogueira. Eu acabei passando. Meu Deus, acho que aqui. Não, acabou passando o slide. Jan Hus disse o seguinte: vocês estão agora me queimando, mas daqui a 100 anos vai aparecer um outro ganso, né, Hus, um outro ganso que vocês não vão conseguir queimar. Ele fez uma profecia. Quem vai entender? Ele estava para morrer. E ele disse isso nas suas palavras finais. E depois de 100 anos, aparece Martinho Lutero. E por isso que entendemos que esta obra, por mais que esse não seja o ponto, há vários elementos que confirmam que Deus estava tratando na história para reverter a situação de pecado e de heresia que acontecia naqueles dias. E Martinho Lutero assim falou: por merecimento ganhei o inferno, mas pela graça eu ganhei o céu. Essas palavras são maravilhosas. Então, com isso, meus amados, nós podemos fazer algumas reflexões. A primeira delas é que o teu pecado te faz um morto espiritual, e só a graça pode te trazer a vida. Só esta graça para te trazer de volta à vida. Então pensemos nisso. O pecado só nos mata, mas o único que tem como reverter esta morte é o nosso Deus, é a graça de Deus. Em segundo, a vida eterna só é garantida pela graça que vem do Senhor. Então é só garantida pela graça única do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vida eterna não pode ser dada por qualquer autoridade deste mundo, porque a única autoridade que pode dar esta vida eterna é o nosso Senhor que se sacrificou numa cruz. E por fim, a graça, ela mostra que toda a glória da salvação é exclusiva de Deus. Deus é ciumento com a salvação. Ele não coloca nenhum pingo de glória para o homem. Toda a glória é de Cristo. E Ele faz questão, né, de que Ele seja glorificado na nossa salvação. Por isso que quando nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, justamente porque Ele nos salvou. É graça de Deus, presente de Deus, e não temos glória alguma nisso. E houve o efeito na Reforma Protestante. Essas 95 teses, elas não ficaram ali apenas naquela cidade.
Vários homens piedosos, desde os dias de Jan Hus e antes, já tinham um desejo de mudar esta situação de pecado. Esta influência poderosíssima da Igreja Católica sobre a mentalidade medieval. E o que é que ele faz? O que é que esses homens piedosos, ao verem as 95 teses de Lutero, eles escrevem essas teses, colocam, na verdade, numa imprensa, né? A imprensa de Gutenberg tinha sido criada alguns anos antes, né? Algumas décadas antes, e eles então começaram a colocar os panfletos ali de Lutero com as 95 teses, espalharam pela Europa. Isso fez com que cada vez mais as pessoas piedosas, que certamente haviam crentes em toda a história, não é porque a Igreja Católica era influente, que não haviam crentes naqueles dias, porém, eles entenderam uma coisa, esses homens piedosos. Eles perceberam que a salvação, ela não pode ser comprada. Porque a salvação é um presente que só o nosso Deus pode dar. Esta é a palavra de Deus. Então, uma lição derradeira de tudo isso é que a graça revela que Deus é o único que pode presentear alguém, eu e você, com a salvação eterna. Somente Deus pode fazer isso. E dentro daquilo que nós temos divulgado, esta graça, ela só vem se você viver Jesus. Se você de fato buscar Jesus. Se você então está sentindo um desejo de buscar Jesus, certamente este presente está sendo dado à sua vida. E você precisa reagir. E você precisa realmente reagir diante da glória de Deus. Deus está mexendo com você. Deus está mexendo na sua história. Deus está dando a salvação para você. Você precisa apenas recebê-la. Porque você não tem poder algum para fazer nada. Apenas receba Jesus. E passe a viver o novo. Passe a ser uma nova criatura em Jesus. E a partir disso, grandes coisas Deus vai fazer. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, te agradecemos imensamente pela tua graça. Esta graça que tira de nós qualquer privilégio, qualquer louvor, porque esta graça lança glória para ti mesmo. Todos nós aqui que reconhecemos a nossa salvação, nós reconhecemos que fomos atingidos pelo teu poder, e que de uma maneira que não sabemos explicar, o teu amor foi manifesto nas nossas vidas. Nós não merecíamos, porque nós somos pecadores, desejamos pecar, mas através da tua graça e do teu amor, a tua misericórdia se fez presente, e nós recebemos este dom tão especial nas nossas vidas. Ó Pai, que esta graça possa ser percebida por aqueles que ainda não te conhecem, que a tua graça possa ser contemplada por os olhos que ainda estão cegos, e que o teu amor seja na vida destes, e aqueles que já compreendem, que foram atingidos por esta graça, que possam crescer em conhecimento, crescer em fé, e possam viver cada dia mais para ti e para a tua glória. Ó Pai, muito obrigado por Cristo, que se deu na cruz, para que todo este plano se concretizasse, e pudéssemos receber efetivamente a tua salvação. Ó Pai, muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.